Sakura matou. Sakura matou. Mate Sakura é uma das três principais heroínas de Fate Stay Night e a verdadeira mestre do Cavaleiro na Quinta Guerra do Santo Graal. Ela também é a Master of Avenger, Saber Alter e a Berserker enegrecida na Rota Avensfield. Sakura é a irmã mais nova e adotiva de Shinji, matou a irmã biológica de Rin Tosaka. Ela tem uma paixão de longa data e óbvia por Shirou e Mia, que a vê como família. Após o confronto de Shirou com Shinji, Sakura costumava visitar a casa de Shirou para ajudá-lo com suas tarefas diárias. Nascida como Sakura Tosaka, Saka Sakura, ela é a irmã mais nova biológica de Rin Tosaka e filha de Tokiyomi Tosaka e Aoi Zenjou. Como a maioria dos magos, seu pai escolheu apenas uma filha para continuar a tradição de sua família, pois acreditava que criar mais uma criança introduziria competição. Zouken matou, um antigo aliado da casa Tosaka, se ofereceu para adotar Sakura com a intenção de treiná-la como sucessora da magia de Matou, já que seu próprio herdeiro, Shinji, era incapaz de feitiçaria. Como resultado de suas habilidades naturais, Zouken procurou usar Sakura como uma de suas futuras naves, fortalecidas pelo Angra Mainyu. Tendo que suportar o treinamento cruel sob Zouken e Byakuya, Sakura se tornou uma concha vazia e sem emoção, resignada ao seu destino. Quando Kariya matou, tio adotivo de Sakura e amigo de infância de sua mãe, soube das intenções de Zouken, Kariya tentou vencer a Quarta Guerra do Santo Graal na esperança de libertá-la. Infelizmente, Kariya morreu em sua tentativa e Sakura não conseguiu entender a motivação de Kariya para tentar resgatá-la. Sua morte a desmoraliza, e ela se convence de que não deveria tentar lutar contra Zouken. Depois de reunir os fragmentos contaminados do Graal quebrado daquela guerra, Zouken hibridizou o icor preto coletado com vários de seus familiares vermes de crista. Ele implantou esses vermes parasitas no corpo de Sakura, que drenam sua mana, mas se alimentam de seus impulsos carnais. Algum tempo depois, Sakura conheceu seu novo irmão Shinji, que estava estudando no exterior na época da Quarta Guerra do Santo Graal. Quando ele voltou para casa, matou. Embora mais tarde ele veio amar e aceitar sua nova irmã, ele a intimidou. Isso terminou no dia em que Shinji descobriu que Sakura havia se tornado a herdeira da família Matou em vez dele e ele se tornou duro com ela, assim como todos os outros na casa Matou. Porque Sakura estava se desculpando e expressando pena dele, Shinji entendeu isso como Sakura se submetendo a ele, já que ela não demonstrava emoção. Algum tempo após a morte de Byakuya, Shinji começou a estuprá-la. Apesar de castigada e humilhada diariamente, Sakura manteve sua postura com grande estoicismo. Nos 11 anos após sua adoção, Sakura cresceu para se ressentir de Zouken por sua crueldade, Tokiyomi por mandá-la embora e, finalmente, Rin, por nunca ter vindo salvá-la. No entanto, ela ainda manteve a fita que Rin lhe deu. Sakura extraiu sua força para suportar tais dificuldades de Shirou, a quem ela admirava por sua dedicação. A inspiração que ela encontrou veio de vê-lo persistentemente tentando pular uma barra durante uma sessão de treinos de atletismo. Ela se juntou ao clube de tiro com arco para estar mais perto de Shirou observando de longe. 2 anos antes dos eventos de Fate Stay Night, após Shirou ser ferido em um acidente, Sakura reuniu coragem suficiente para se aproximar e ajudá-lo. Ela o visita desde então para ajudar nas atividades diárias. Aparência. Sakura é uma jovem com um sorriso suave e cabelos violetas longos e brilhantes, que ela penteia com uma fita vermelho-rosa no lado esquerdo e olhos violetas. A fita que ela usa em seu cabelo foi dada a ela por Rin quando eles eram crianças e é a primeira fita que Rin já fez. Fisicamente, Sakura é descrita como tendo um corpo, secretamente, de dinamite, e notou ter seios grandes, com taiga revelando que ela é uma xícara e cresceu 13 centímetros desde o ano passado, na tentativa de provocar Shirou. Durante a escola, ela usa o uniforme padrão Omurahara. Sua roupa casual consiste em um cardigan rosa, um top branco e uma saia longa de cor creme. Na adaptação cinematográfica da Ufotable de Avensfield, Sakura é vista usando um longo vestido branco com mangas curtas e uma faixa preta e sandálias brancas. Ela às vezes usa um cardigan rosa ou jaqueta por cima. Antes de Sakura ser adotada pela família Matou, ela se parecia com sua irmã, tendo cabelo castanho escuro curto com tranças e olhos verde-azulados. Logo após sua adoção, no máximo um ano depois, seus cabelos e olhos assumiram a cor violeta, resultado direto do treinamento torturante de Zouken mudando o corpo de Sakura. Sua roupa renascentista é um vestido roxo, meias roxas e sapatos pretos Mary Jane. Personalidade. Enquanto Sakura é externamente tímida, de fala mansa e ansiosa para agradar, ela possui uma grande força interior. Conforme observado por Shirou, ela também pode ser abertamente teimosa às vezes. No entanto, ela também é propensa a sentimentos de ressentimento em relação aos outros.
Apesar da crueldade que ela suporta vivendo com a família Matou, ela recebe um breve adiamento em Karia, seu tio adotivo e a única pessoa que a amava genuinamente. Quando ele morre na Quarta Guerra do Santo Graal, Sakura confunde a última tentativa de Karia de libertá-la da casa Matou como um aviso de Zouken como o destino daqueles que o desobedecem. O incidente cimenta o desespero e a resignação de Sakura em relação ao seu próprio sofrimento. No entanto, sua própria determinação é fortalecida depois que ela se apaixona por Shirou Emiya e se aproxima dele, ajudando-o nas tarefas domésticas para expressar como ela se importa com ele. Durante Fate Stay Night, ela começa a se sentir isolada quando acredita que Shirou está além de seu alcance. Seus fortes sentimentos por Shirou são os mais evidentes ao longo da série em comparação com as outras heroínas, e são a principal razão de como eles tiveram pouco atrito em desejar um ao outro. Seu complexo de inferioridade a faz acreditar que não é adequada para ele, mas após ser escolhida por Shirou como interesse amoroso, seus sentimentos por ele também vêm com forte ciúme sempre que ele elogia ou passa tempo com outras mulheres, porque ela não quer perder dele. Antes da influência fortalecida dos Crest-Worms dentro dela, o que amplificava sua excitação, ela expressava consternação ou raiva em relação a Shirou quando ele trazia outras mulheres em conversas em sua baixa autoestima, ela interpretava mal suas palavras em relação a Shirou. Outras mulheres como confissões de atração em vez de gosto platônico, como quando Shirou admite que Raider é bonita enquanto explica seus pensamentos sobre ela. Seu ciúme às vezes aparece em outras rotas, mas tem sido um tema recorrente em sua própria rota, pois ser escolhida por Shirou torna sua força mental instável. Habilidades. Sakura nasceu com grande potencial e raro talento natural, considerado um milagre igual ao de Rin com até mesmo o mesmo nível de Oda que ela. Ultrapassa a norma de talento natural, ou habilidade inata possuída por outros, e devido a isso ela estaria em perigo sem a proteção de uma casa de magos, pode ser equiparada a uma maldição de certa forma. Ela foi dada à casa Matou para atuar como herdeira por esse motivo, mas Zouken não pretendia usá-la para esse fim. Para fins de aclimatação, ela tem que sofrer tortura constante no porão da casa Matou. A maneira como eles transmitem sua magia não é um estudo, mas uma tortura constante ao longo da vida devido à preferência de Zouken. Ensinada ao corpo e não à mente, ela é forçada a uma imensa dor e estresse constantemente para sua educação. As mudanças são tão extensas que mudam a cor do cabelo, a cor dos olhos e todas as células do corpo para que não reflitam mais sua herança Tosaka. Apesar de ter maior potencial do que Karia ou Byakuya, ela é mais adequada para a magia Tosaka. Ela nasceu sem uma afinidade elemental dos 5 grandes elementos, e em vez disso tinha um elemento imaginário de números imaginários, ou oco, como sua afinidade, atributo taumatúrgico e origem. Seu elemento foi alterado para o alinhamento da água com sua aclimatação à magia Matou, então ela não pode exibir seu verdadeiro talento. Seu atributo é especializado em lidar com espíritos, e seu elemento é altamente eficaz contra aqueles feitos de mistérios como seres espirituais, mas não é tão potente contra corpos físicos. No entanto, quando imbuído do poder de Angra Mainil, essa fraqueza é superada e seu poder pode afetar muito criaturas físicas como os humanos, seja para devorá-los por energia ou prendê-los em uma dimensão de bolso sombria feita de espaço numérico imaginário sem conceito de tempo ou espaço. Seus Crest-Worms se alimentarão de qualquer excesso de energia mágica que ela circule antes que ela possa usar um feitiço, deixando-a incapaz de lançar qualquer um na maioria dos casos. Devido a eles devorá-lo em uma base constante, mesmo Rin é incapaz de dizer que sua irmã é uma mago praticante ativamente. Sem esperar nada de sua inteligência, Zouken procurou transformá-la em uma ferramenta que usa magia. Com tão pouca educação formal, ela não está acostumada a combater e normalmente não pode se igualar a alguém do calibre de Rin, perdendo 10 em cada 10 vezes sem ser capaz de romper a barreira de Rin. Rin a compara a um pássaro com potencial de voar sendo colocado na água, forçado a morrer ou se adaptar da melhor maneira possível. Embora ela tenha tido grande sucesso como mago Tosaka, seu estado atual é muito parecido com o de Shirou não treinado, só que pior devido à sua falta de treinamento físico. Sob coação, ela pode lançar um feitiço usando Magecraft da natureza de absorção de Matou, e dispara como uma lança, esfaqueando e enredando a parte atingida para drenar a energia da pessoa. Ela diz que tem pouco uso prático em comparação com algo como reforço, que tem muitos usos diferentes, pois se limita a roubar dos outros e se alimentar de sua dor. Crista Mágica. O Magic Crest da família Matou está na forma de Crest-Worms de Zouken, implantado com força nela como parte de seu processo de aclimatação. Eles cresceram dentro dela por 11 anos, transformando-se em um nervo que se enredou em todo o seu corpo como um circuito mágico. Ele é suspenso em circunstâncias normais sem afetar seu corpo, mas atacará seus nervos e usará sua energia para vagar por todo o corpo enquanto toma ainda mais se for ativado.
Deixados por meio-dia, eles drenarão seu corpo de energia e consumirão sua carne como nutrição. Como acontece com qualquer crista mágica, é doloroso conter uma substância estranha em seu corpo, mas ainda mais com ela emaranhando seus nervos com os seus próprios e se movendo. Comparada com a dor sentida no braço de Rin, ela compara Sakura a um conjunto de circuitos mágicos que violam sua função como ser humano e deveriam substituir sua mente com uma onda de energia. Normalmente apenas um dispositivo de observação para Zouken, seu uso pode ser ativado por sua luxúria, o que por sua vez faz com que ela deseje ainda mais à medida que os vermes em seu sangue se tornam um afrodisíaco. Pode ser ativado com força com um afrodisíaco dado a Shinji ou apenas através de seus sentimentos normais por Shirou. À medida que devoram sua energia, ela se torna mais luxuriosa e é forçada a buscar energia suplementar, sêmen na história original e sangue em real Tanua. Zouken deve ser capaz de incitar os vermes em ação como quiser, tornando uma prioridade ficar longe dele. Como seu corpo principal foi alterado para um pequeno verme ao lado de seu coração, isso é realmente impossível. Como eles estão tão integrados em seus nervos e circuitos mágicos, é impossível removê-los normalmente, mesmo para Zouken. Kirei Kotomini usa um grande número de feitiços de comando para remover a maior parte dele, mas ele não pode remover os metabolizados com seus nervos sem remover seu coração. Seu uso original não pretende matá-la, mas as condições da Quinta Guerra oferecem uma oportunidade única. Impostos a ela para garantir que ela participe de alguma forma, eles serão ativados se ela quebrar uma certa condição, abandonando a guerra como mestre. Confiar Raider a Shinji está sob a condição, mas a torturará se ela se recusar a lutar enquanto tiver o contrato de Raider. Mesmo a remoção forçada de seu contrato com um feitiço de comando faria com que ela fosse consumida instantaneamente. Com o fardo adicional de gerenciar a manutenção de Raider, é difícil para ela e pode levá-la a devorá-la. Está definido para durar durante a Guerra do Santo Graal e se espalhará mais a cada dia. A cirurgia de Kirei é capaz de reduzir um pouco a dor geral, mas ela ainda é atormentada pelo mesmo problema geral. Graal Negro. Em algum momento após a Quarta Guerra do Santo Graal, Zouken conseguiu coletar fragmentos do Graal destruído e os implantou no corpo de Sakura, transformando-o em um Graal inferior incompleto. Sakura foi desenvolvida para ser capaz de atuar como o Graal Negro, Kuro no Seiyui, um segundo Graal menor, por Zouken matou. Embora o ritual da Quarta Guerra do Santo Graal tenha terminado em fracasso com a destruição do Santo Graal, ele foi brevemente concluído. Normalmente seria doloroso ter a substância inorgânica do Graal dentro de um corpo humano, então ele transformou os fragmentos em uma coisa viva para permitir que ela ainda funcionasse como humana. Combinando-os em Crest Worms, ele os colocou em seu corpo. Zouken não tinha a habilidade dos Acebernes e completou um oitavo do processo à sua maneira, então ela está em um estado incompleto. Os fragmentos corroeram e assimilaram seus circuitos mágicos durante o período de 10 anos entre a Quarta e a Quinta Guerra do Graal, deixando-a apenas com seus Crest Worms como sua única maneira de usar magia, se ela o fizesse. Ela tem a capacidade de funcionar como o Graal menor de Esber, Ilias Viel von Esber, atuando como um recipiente para as almas dos espíritos heróicos e tornando-se o portão após a conclusão do ritual. Zouken originalmente não tem planos para ela ser totalmente utilizada nesse estado durante a Quinta Guerra do Santo Graal, mas sim como um experimento em atuar como Santo Graal de Makiri que é capaz de viver como humano e conter a função de coletar almas. O propósito de mudá-la é principalmente como uma maneira de eventualmente alcançar seus objetivos, desenvolvendo-a lentamente em algo como o Santo Graal ao longo de várias décadas. Embora seja impossível para ela entrar nesse estado em outras rotas, as condições dentro da rota Eavensfield permitem que ela se torne ativa. Somente ao ser escolhida por Shirou Emiya, a pessoa que ela não deseja perder, suas emoções negativas reprimidas vêm à tona para acelerar o crescimento de Avenger. Anteriormente considerada apenas como um santo graal inadaptável, ela mostra um crescimento e talento surpreendentes em ser capaz de manter seus sentidos depois de eventualmente receber vários servos. Ele a equipara a um verdadeiro santo graal no mesmo nível do Esber, mesmo que ele tenha pensado que isso era impossível. Os servos que entram em contato com a sombra do Graal são muito afetados. Eles não podem se opor a isso, apodrecendo-os em qualquer lugar que toque. Eles perdem a sensibilidade nas áreas afetadas à medida que se tornam o que não existe no mundo. Espíritos heróicos apropriados são extremamente afetados, chegando a perder a consciência em contato, enquanto os servos próximos a ele na natureza, embora não totalmente afetados, terão sua energia drenada ao tocá-lo. Aqueles apanhados e não digeridos são enegrecidos, mudando sua mentalidade à medida que são corrompidos por sua influência maligna e aumentando consideravelmente o poder ofensivo. Enquanto ela pode absorver e enegrecer a maioria dos servos, Gilgame é incapaz de ser controlado, então ela deve digeri-lo com pressa para evitar que ele a dilacere por dentro.
Convertido em energia mágica, ele fornece o suficiente para acelerar o desenvolvimento do Graal mesmo sem servos suficientes. Embora ele seja difícil de digerir, a grande quantidade faz com que ela se curve como uma represa quebrada devido anteriormente ser capaz de mal se manter. Diferindo quando ele escapou da lama do Graal na Quarta Guerra do Santo Graal, cortado do corpo principal, o de Sakura, a sombra, está conectado ao próprio corpo do Vingador. Os servos são incapazes de resistir a ela, tornando-se o próprio Graal, e mesmo estar encarnado não é suficiente, desde que se materialize sob o sistema do Graal. Tal como acontece com o Santo Graal de Innsbruck, o recipiente não pode reter a função humana completa enquanto recebe almas de espíritos heróicos e recebe os poderes do Santo Graal. Seu corpo perde a função à medida que a quantidade de energia que ela contém das almas aumenta, e o transbordamento do grande redemoinho de magia do Santo Graal é demais para sua mente suportar. Isso faz com que ela desmorone até se tornar Dark Sakura, primeiro mostrando uma perda geral de sensibilidade em suas extremidades e o estado das memórias recentes se tornando vagos. Formulários e versões alternativas. Sombra Negra. Com o desenvolvimento de Sakura como Santo Graal, a Sombra Negra, Kuroikaze, começa a se manifestar em torno de Fuyuki. É o conteúdo do Graal, Angra Mainyu, vazando do outro lado quando Sakura é incapaz de fechar o portão corretamente, mesmo como um Santo Graal completo. É uma camada limite amaldiçoada, a sombra de Sakura ou mesmo a própria Sakura, normalmente controlada abaixo de seu limiar de consciência. Embora pareça que funciona com Zouken, ele não pode se comunicar com ele, e ele só pode organizar seu caminho para evitar que ele corra solto. Embora ele seja capaz de acalmá-lo todas as noites para manter o dano ao mínimo, ele eventualmente se torna incapaz de lidar com isso à medida que Sakura se desenvolve. Ele devora energia mágica no início, apenas deixando as pessoas inconscientes. Mais implacável em sua alimentação do que Caster, ele come sua energia mágica junto com suas mentes. Eventualmente, percebe que comê-los completamente é mais eficiente, levando centenas de pessoas de 50 famílias em uma refeição. Ao invés de esmagá-los, ele só precisa engoli-los, corpo e alma. É um objeto não identificado que dá a impressão de uma água-viva em terra ou um monstro do fundo do mar. Sua presença domina todos os que o observam, parecendo distorcer o espaço ao seu redor. Ele não tem olhos, membros ou um corpo, mas ainda projeta uma sombra em sua base. Parece insubstancial, como se uma sombra ficasse com uma existência tão leve que parece capaz de simplesmente ser soprada. Como a sombra do Santo Graal, normalmente não deve ter forma ou vontade, mas ao passar pelo portão, Sakura toma sua forma, empresta sua identidade selada e obtém um corpo para vir ao mundo. É um Santo Graal com vontade, buscando as almas dos humanos para se completar. Ele vai engolir tudo que vê, especialmente aglomerados de energia mágica como ilha. Deve ser possível parar parando Sakura, pois ela nasce de sua inconsciência. Odeia quem quer que Sakura odeie, então impedirá que eles se aproximem dela. É impermeável a todos os ataques convencionais, e seus alvos só podem esperar a morte em sua presença. Shiro é incapaz de dizer se o conceito de morte pode ser aplicado a ele. Como um aglomerado de maldições, seu toque é altamente corrosivo devido a conter a propriedade de todo o mal do mundo de Angra Mainyu, dissolvendo a matéria orgânica e convertendo os elementos básicos em pura energia mágica. Ele pode atacar com tentáculos, trazer um gigante das sombras e se espalhar por 10 metros para engolir tudo como uma onda de água, tocando-os com todo o mal do mundo que queima a pele como carvão, corta sua vida e mostra a eles seus horrores. Ele absorve energia apenas por existir, escurecendo a vida das plantas e sugando automaticamente daqueles sem qualquer resistência. Ele pode absorver a energia em uma área para inchar e explodir. Ele atropela tudo ao explodir e espalhar a energia coletada como uma tempestade, engolindo sua presa instantaneamente. Ele pode dominar todos os espíritos heróicos, não importa sua força, desde que sejam convocados sob o sistema servo, enchendo até o berserqueiro irracional com o instinto de fugir. Espalhando sua lama sobre o chão como um pântano, os servos engolfados por ela são contidos por inúmeros tentáculos e engolidos. Ele facilmente rasga a barreira de runas de Lancer, capaz de bloquear grandes Noble Fantasmas. Não gosta de matéria orgânica, passando pelo que não está vivo e digerindo o que está vivo. Tomando-os instantaneamente, a camada limite amaldiçoada é um campo delimitado de dissolução muito mais forte e instantâneo do que o forte sangrento de Andrômeda. Crescendo a cada dia para se alimentar ainda mais, ele engole uma área de 50 metros de uma só vez, e depois passa a agir como uma onda que passa por todas as coisas para levar suas vítimas sem causar nenhum dano colateral. Não é detectável porque não é um feitiço especialmente ativado, mas suas ações regulares, mesmo que seja extremamente poderoso.
Conectada a Sakura, ela inicialmente pode sentir apenas leves efeitos colaterais de sua alimentação, mas depois começa a ter visões incontroláveis de sua atuação. Tanto o cheiro quanto a presença por trás dele lembram Shirou dela, e ela sente uma intimidade com ele, algo sem uma mente maligna que, embora semelhante a ela, apenas come de uma maneira diferente. Ela se torna mais sintonizada com isso à medida que a guerra avança, chegando ao ponto em que ela é a única vagando pela cidade à noite. Começa a se originar dela à medida que sua afinidade com ele se desenvolve, sentindo sua fome como sua e permitindo que ela engula Gyugami. Ele começa a se esticar por conta própria, permitindo que ela ouça e veja através dele diretamente. Depois de se tornar Dark Sakura, o feitiço de comando ao redor de seu corpo tem a mesma composição que a sombra. Sakura Sombria. Depois que Sakura rejeita o controle de Zouken e recupera sua consciência central, ela se torna Dark Sakura, Kuro Sakura, uma distorção rancorosa e psicótica de seu eu normal. Normalmente, ela teria explodido pela tensão de ser o Graal ou teria sua consciência desaparecendo e seria ultrapassada pela sombra. Devido à sua afinidade com ele, ela é capaz de assumir o controle dele. Tocar Angra Mainyu, a lama do Graal, contamina a personalidade de uma pessoa e a inverte para a orientação do mal. Seu raciocínio e emoções são severamente prejudicados, e ela é indiscriminadamente destrutiva para tudo ao seu redor. Ela é capaz de usar o poder da lama como parte de seu próprio poder devido à contaminação. Aparência. Sua aparência muda quando ela se torna Dark Sakura. Seu cabelo fica branco e seus olhos ficam vermelhos, mas ela mantém sua fita de marca registrada. Ela usa um longo vestido preto feito de fitas pretas, que são cortadas em vermelho. O comprimento do vestido e o comprimento das fitas que o compõem variam. Nesta forma, seu rosto, vestido e pernas estão cobertos de marcas vermelhas. Personalidade. Quando ela se torna Dark Sakura sob a influência de Angra Mainyu, sua personalidade muda drasticamente, ela se torna uma pessoa diabólica, má, cruel e extremamente violenta. Às vezes ela fala de si mesma na terceira pessoa. Essa personalidade ocasionalmente se mostra durante os eventos de Fate Hollow Ataraxia, mas é menos violenta e age mais como um efeito cômico. Habilidades. À medida que ela se desenvolve, ela se torna uma ameaça à humanidade que poderia ter exigido ou eventualmente chegado ao ponto de precisar de intervenção da Contra-Força. Mesmo com essa força avassaladora, não estar acostumada a lutar e seu estado mental instável torna possível o planejamento contra ela. Usando almas como uma máquina de movimento perpétuo para criar energia mágica, Rin a chama de uma imitação pobre da terceira magia. Conectada ao outro lado do Graal, ela possui um estoque de energia mágica que não pode ser usada durante toda a vida, tornando-a efetivamente infinita. Apesar disso, ela só pode usar toda a capacidade de seu circuito mágico para liberar instantaneamente 1000 de cada vez. Contra Gevelet Sword, Rin é capaz de liberar a mesma quantidade para combinar com as sombras, tornando-se uma batalha da energia mágica ilimitada de Sakura e da energia mágica infinita de Rin. Com as mesmas propriedades que a sombra, ela é capaz de formar apêndices de tentáculos de seu corpo. Ela pode se regenerar espontaneamente, permitindo que ela se recupere de feridas mortais minutos após recebê-las. Mesmo antes de se desenvolver totalmente, ela sobrevive ao ser empalada pelo portão da Babilônia, tendo tudo abaixo do estômago cortado, com apenas os nervos cortados sendo o problema no dia seguinte. Ela pode suportar um número de servos sem problemas neste estado, e o sabre pode usar o Excalibur de uso intensivo de energia sem limite. Depois que o contrato com a Avenger é quebrado no final de Avensfield, ela ainda está conectada ao outro lado do Graal. Como um efeito posterior do contrato, ela continua sendo um Santo Graal. Enquanto o Vingador ainda existe antes de Shirou destruir o Grande Graal, ele poderia torná-la sua mestra novamente devido à conexão. Vastas quantidades de energia são coletadas em seu corpo e ela deve liberá-la periodicamente. Ela é capaz de usá-lo para manter a existência de Raider mesmo sem o apoio do Graal, e o excesso deixado depois disso é dado a Shirou para ajudá-lo a manter seu corpo. Ela aprende magia com o sucessor de Kirei e Raider, e suas habilidades como Santo Graal, mesmo que apenas em parte, são um grande benefício para sua vida como mago. Gigantes das Sombras. Os Gigantes das Sombras, Kaji no Kyojin, são familiares feitos de seu elemento Hollow. Em circunstâncias normais, eles são extremamente pequenos, mas quando seus poderes são aumentados por Angra Mainyu e o Santo Graal, seu tamanho aumenta muito e eles começam a agir como uma maldição materializada. Cada um composto por cerca de 1000 unidades de energia mágica, eles são chamados de pares para os nobres fantasmas dos servos. Ela pode trazê-los sem limite, e a quantidade de energia gasta criando-os para apenas uma única batalha, mais de 100 milhões, é suficiente para administrar um departamento da Torre do Relógio por 100 anos.
carregando as propriedades de todo o mal do mundo. Combatê-los normalmente exigiria algo para dissipar uma maldição, mas um nível de energia igual ao que compõe as sombras pode eliminá-los. Enquanto Rin Tosaka não poderia esperar destruir um único normalmente, a Revealed Sword of Zeureshek permite que ela combine a saída limitada de Sakura usada para criá-los e destruí-los com sua energia infinita fornecida pela segunda magia. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!